Sempre Lar. Na festa junina da Sempre Lar. Tem de tudo com preço baixo. Bahia Meio-Dia. Oferecimento. Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. Olá, bom dia! O seu Bahia Meio-Dia desta sexta-feira está começando com muita informação para você. Conferindo nesse momento o trânsito no trecho urbano da BR-242 em Barreiras. Tranquilo nesse momento. Esse puxadão aí, né, minha gente? Feriado, ontem feriado, dia 2, hoje as cidades ainda seguem aí nesse ritmo mais lento. Tempo firme na cidade, a gente não vê nenhuma nuvem ali. Então, bora começar o nosso Bahia Meio-Dia desta sexta-feira, 11 horas e 49 minutos. Olha, uma operação para prender um homem apontado como chefe do tráfico em Luiz Eduardo Magalhães terminou com troca de tiros. Um policial militar foi baleado e o suspeito está foragido. Gabriel Pires é quem acompanha esse caso e chega agora com alguns detalhes para a gente, né, Gabriel? Bom dia para você. As equipes policiais continuam na busca pelo Lucas Matias, de 27 anos. Pesa contra ele um mandado de prisão pelo crime de homicídio, viu, Bia? Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Segundo a PM, ele está escondido em uma área de mata aqui próximo a Luiz Eduardo Magalhães e diligências continuam a ser realizadas para capturá-lo. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Um exemplo claro de como o tráfico de drogas está se expandindo ali pelo interior. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. E uma mulher de 70 anos foi encontrada morta após desaparecer em uma barragem na zona rural de Casa Nova. Assunto de Luiz Gustavo Ribeiro, que aparece aqui agora pra gente. Luiz, bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. O corpo dessa idosa foi sepultado ontem na zona rural de Casa Nova. Segundo informações da família, essa idosa morreu afogada após tentar atravessar uma barragem que ela já tinha costume de fazer essa travessia, mas dessa vez ela ficou presa no local e não conseguiu sair das águas. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre esse caso triste que aconteceu aqui na região norte do estado. Bia. E que acende um alerta, né, Luiz? Muito obrigada pelas informações. Olha, minha gente, uma força-tarefa do Ministério Público, Polícia Civil e Forças de Segurança iniciou a Operação Sintonia de Gravata, que cumpriu 22 mandados de prisão e investiga a atuação de facções criminosas ligadas ao sistema prisional baiano. Esse é o assunto de Aline Miranda, que fala agora com a gente ao vivo. Oi, Aline. Oi, Bia, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Isso mesmo, essa operação em conjunto, como você disse, entre Ministério Público e Forças de Segurança, chegaram a cumprir já 22 mandados de prisão, além de diversos mandados de busca e apreensão em diversas cidades baianas, inclusive aqui em Barreiras. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Bahia Meio-Dia para trazer detalhes sobre essa operação chamada Sintonia de Gravata e também os detalhes de como foi realizada os mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas cidades. Eu volto já com todos os detalhes. Bia, eu volto contigo. Muita violência e a polícia vai tentando, né, Aline, fechar esse cerco. Muito obrigada pelos detalhes. Ainda hoje aqui no seu Bahia Meio-Dia você confere, o Pix facilita a vida de milhões de brasileiros, mas também tem sido alvo de golpes. A gente vai te mostrar como se proteger desses golpes que aparecem cada vez mais, até modernizados, né? Dica de saúde: neste inverno, frutas da estação ajudam a reforçar a imunidade e ainda podem pesar menos no bolso do consumidor. Também vamos te mostrar que na Bahia, mais de 84 mil novas CNHs já foram emitidas e o Detran tem reforçado esses atendimentos. No esporte, o Brasil enfrenta a Noruega no próximo domingo em duelo eliminatório pela Copa do Mundo e todo mundo está naquela torcida, naquela esperança. E ainda, minha gente, começa hoje a 73ª Festa dos Vaqueiros de Curaçá, nos eventos mais tradicionais do sertão baiano. Tiago Santos é quem tem os detalhes pra gente. Oi, Tiago. Estamos combinando hoje na roupa, viu? Na cor da roupa.
Oh, coisa boa. Oi, Bia, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. Pois é, a festa bastante tradicional em Curaçá, bastante esperada pela população aqui do norte baiano, deve mobilizar aí cerca de 60 mil pessoas ao longo desses 3 dias de festa. Daqui a pouco aqui no Bahia Meio-Dia a gente vai falar um pouco mais sobre essa programação e já vamos dar um aperitivo do que vem aí nesses dias, né, da Festa do Vaqueiro de Curaçá como atração musical. Eu volto daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio-Dia, combinadinhos assim, Bia. Até já. Combinadinhos de marrom na cor da vaquejada. Até já, Tiago. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no seu Bahia Meio-Dia, que já está no ar. Olha, a polícia continua em busca do chefe do tráfico de drogas suspeito de atirar contra um policial militar durante um confronto em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A ação terminou com a fuga do suspeito e deixou um PM ferido. Gabriel Pires está na cidade, chega agora com mais informações para a gente. Explica como tudo isso aconteceu. Gabriel, bom dia para você. As forças policiais aqui da cidade continuam realizando diligências para tentar encontrar esse homem, viu, Bia? Mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse homem, foragido da justiça, é o Lucas Matias, de 27 anos. Ele é apontado como um chefe de uma organização criminosa com atuação aqui no município. Inclusive, Bia, pesa contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça aqui do município pelo crime de homicídio qualificado. O Lucas, ele, durante essa semana, foi alvo de um mandado de prisão que seria cumprido aí pelas equipes da CIP Cerrado. Só que quando as equipes da CIP Cerrado chegaram nas proximidades de onde o Lucas estava, as equipes foram recebidas com diversos tiros. Durante o confronto, um policial militar foi baleado. Ele foi socorrido, levado para a unidade de pronto atendimento aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde recebeu atendimento e depois foi liberado. A partir disso, as equipes da CIP continuaram realizando buscas aqui no município para tentar encontrar o Lucas. Só que ele fugiu para uma área de mata aqui no município que tem dificultado o trabalho das equipes da polícia para tentar encontrá-lo. Mas o trabalho continua. As equipes da polícia, conversei hoje cedo com representantes da CIP Cerrado, continuam empenhadas em tentar encontrar esse homem e cumprir o mandado de prisão contra o Lucas Matias. Ele, que tem 27 anos, é apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação aqui no município nos crimes de tráfico de drogas e também de homicídio. Ele que tem contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça aqui do município. As equipes da CIP tentaram cumprir esse mandado. O Lucas atirou contra os policiais, um dos policiais foi atingido aí, baleado, e depois o Lucas fugiu e continua sendo procurado pelas equipes policiais. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser encaminhado para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, e essas informações aí que serão repassadas de forma anônima vão auxiliar aí na captura deste homem que é foragido da justiça pelo crime de homicídio qualificado e é apontado como um chefe do tráfico de drogas aqui na região e também suspeito de envolvimento em ordem de diversos homicídios que aconteceram aqui em Luiz Eduardo Magalhães durante o ano de 2026. Ele segue sendo procurado pelas equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar, da CIP Cerrado, e o policial que foi baleado neste confronto, ele não corre risco de morte, já voltou para casa, já está se recuperando aí junto à sua família. As equipes da CIP deixam o número aí 190, que é o número oficial da Polícia Militar, e também é possível passar informações sobre o paradeiro do Lucas Matias para as equipes da Polícia Civil pelo Disque Denúncia 181. Bia, eu volto com você. Muito obrigada, Gabriel Pires, por todas as informações. Olha, minha gente, uma idosa de 70 anos foi encontrada morta em uma barragem no povoado de Alfavaca, zona rural de Casa Nova. A Polícia Civil ainda investiga o caso, mas acredita que ela tenha se afogado nesse local. Eu vou voltar agora com o Luiz Gustavo Ribeiro, que está acompanhando esse assunto, explica mais detalhes para a gente. E acho que a gente também está combinando, Luiz, é um crime ou é
Um marrom também. Fiquei na dúvida aqui, mas vamos lá as informações, meu amigo. Bom dia. Oi, Bia, é um marrom, parecido com um marrom avermelhado, viu, Bia? Mas esse caso aconteceu na zona rural de Casa Nova. Essa idosa foi identificada pela família como Francisca Maria da Silva. Ela teria morrido afogada numa barragem na zona rural do município. A Francisca chegou a ficar desaparecida por cerca de 3 dias. Ela teria se afogado na última segunda-feira e o corpo dela só foi encontrado na noite da quarta-feira. Segundo informações dos familiares, a Francisca e o marido dela moravam de um lado da barragem, que fica na região do povoado de Alfavaca, e eles teriam uma roça do outro lado da barragem. Esse casal já tinha o costume de fazer a travessia da casa deles para a roça pela barragem por meio de um barco. Na segunda-feira, o esposo da Francisca deixou a Francisca do outro lado, na casa de uma vizinha, e aí a Francisca tentou retornar para casa sozinha. A Francisca, nesse momento que fazia a travessia da barragem, terminou se afogando e teria desaparecido aí na última segunda-feira. Os moradores ficaram desesperados, passaram a procurar pela Francisca aí durante esses dias, e quando foi na noite da última quarta-feira, infelizmente, ela foi encontrada sem vida na barragem. Os familiares informaram que o sepultamento da Francisca aconteceu ontem na região do povoado de Alfavaca. Ela era casada, mas não deixa filhos. Esse caso foi registrado na Delegacia Territorial de Casa Nova. A Polícia Civil informou que já começou a investigar esse caso para poder esclarecer o que pode ter acontecido, quais foram as circunstâncias desse afogamento que infelizmente teria vitimado essa idosa. Então, mais um caso de afogamento aqui na nossa região que acende esse alerta, principalmente nesses locais em que tem esse local, né, de barragem. As pessoas costumam ter esse costume de atravessar a barragem ou tomar banho, mas vale ressaltar que não são locais próprios para banho, não são locais próprios para fazer essas travessias aí a nado. Então fica o alerta para toda a população. Volto contigo, Bia. Ô Luiz, muito obrigada pelas informações. A gente acompanha a foto aqui da vítima, 70 anos, essa idosa. Nossos sentimentos aos familiares, amigos que enfrentam agora esse luto. E, claro, esse caso também fica como um alerta para a gente. As barragens, as represas, de modo geral, apresentam esse alto risco de afogamento, porque, aparentemente, né, parecem ali uma calmaria, parece que a água está bem calma, mas esse é justamente o risco, né, porque por baixo é um terreno, né, que não é nivelado, a gente não sabe o que tem ali por baixo, podem ter buracos, enfim, obstáculos, redemoinhos. Olha aí a velocidade dessa imagem que a gente acompanha, a água ali, a correnteza alta. Então fica esse alerta, né? Não arriscar, nunca arriscar atravessar ou se banhar, porque de fato pode ter uma armadilha ali escondida. Nossos sentimentos aos familiares. A seguir, os detalhes sobre a operação contra facções que acontece em Barreiras e outras 5 cidades baianas. A gente volta já já com esse e outros assuntos para você. Vem aí o maior São Pedro de todos os tempos. De 1º a 3 de julho, no Parque da Cidade. Na quarta-feira, dia 1º, Pablo, Mari Fernandes, Xambinho do Acordeon, Juan Vitor o Vaqueirinho e Sem Pareia. Na quinta, dia 2 de julho, Henri Freitas, Iguinho e Lulinha, Micael Santos, Carlos Vilela e Arreio de Ouro. Na sexta, dia 3 de julho, Calcinha Preta, Neto Brito, Forrozão das Antigas, Rod Torres e Eline Martins. Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, Governo do Trabalho e Reconstrução. São Pedro da Lapa. A exclusividade das grandes marcas ao seu alcance. Ótica Visales. Qualidade, sofisticação e consultoria especializada, proporcionando a você a melhor experiência em usar óculos. Ótica Visales. Benedita Silveira, Centro. Fred Bruno aqui para dar um recado muito importante. A violência contra a mulher é crime e ela aumenta nos dias de futebol. Enfrentar a violência contra a mulher é o nosso papel. O que aconteceu?
acontecendo? Aniversário da van! Toda a van em 10 vezes sem entrada e sem juros. Esse é o fim de semana da Caixa de Som. Caixa de som UAU com 2 microfones de R$ 1.799,80 por 10 vezes de R$ 89,99, sem entrada e sem juros. Metade do preço. Graves poderosos, aprovados pela OC. 2 microfones sem fio, R$ 900 de desconto. Em julho, dê férias pro seu bolso com toda a van em 10 vezes sem entrada e sem juros. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, conferindo novamente o trânsito na BR-242, trecho urbano ali em Barreiras. Já mais movimentado agora, 12h03, 29 graus, agora em Barreiras. Vamos girar? Avenida Santos Dumont em Juazeiro também movimentada, a obra ali da travessia urbana continuando, mas já dando mais espaço ali também para os veículos passarem em direção à ponte Presidente Dutra. Talvez um pouco mais nublado do que Barreiras hoje, Juazeiro. Estava aí ontem, a nossa cidade maravilhosa. 12h04. Olha, uma operação integrada contra facções criminosas com atuação no sistema prisional cumpriu mandados em 6 cidades baianas. Em Barreiras, teve cumprimento de mandados de busca e apreensão. Aline Miranda é quem traz os detalhes agora para a gente. Conta tudo para a gente, Aline, sobre esse assunto tão importante. É isso mesmo, Bia. Essa ação foi deflagrada na manhã de hoje. É uma ação em conjunto. Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração Penitenciária, além da Polícia Civil, justamente para cumprir diversos mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão. No total, de acordo com as informações passadas pelo Ministério Público, foram 22 mandados de prisão preventiva que foram cumpridos, além de 15 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades da Bahia. Entre elas estão Salvador, Camaçari, Barreiras, também Feira de Santana, Lauro de Freitas e Serrinha. De acordo com as informações passadas pelo Ministério Público, a Operação Sintonia de Gravata, eles buscam tentar acabar com o envolvimento de pessoas com tráfico de droga nessa situação, também circulação de armas, comunicação entre líderes que estão presos em sistema de segurança pública da Bahia e que acabam utilizando dos advogados para enviar comunicados para fora dos presídios. De acordo com as informações passadas pelo Ministério Público, houve também a solicitação do bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados nesta operação, até o limite de 10 milhões de reais, incluindo aí carros, imóveis, embarcações e até aeronaves. A informação que foi passada sobre essa operação é de que os advogados, eles quando entram nos presídios para atender a esses chefes de facções, eles mandam recados para fora do presídio. Por isso mesmo, houve essa operação com tantos mandados de prisão e também de busca e apreensão. No total, foram mais de 100 agentes de segurança pública que foram envolvidos nesta operação. A Operação Sintonia de Gravata, como ela está sendo chamada pelo Ministério Público, é uma referência a essa suspeita de que advogados estão atuando dentro dos presídios, fazendo esse intercâmbio entre os chefes de facções e os bandidos que estão fora desses presídios. De acordo com o Ministério Público, essa estrutura, o Ministério afirma que a organização tinha uma estrutura bem hierarquizada fora dessa quantidade que está sendo apurada, e eles continuam o trabalho. Todo o material que foi apreendido, entre eles notebooks, documentos e diversos outros, eles devem dar mais robustez a essas investigações, que devem dar mais analisadas para que possa, sim, dar seguimento aos próximos passos da Operação Sintonia de Gravata, que está sendo realizada, como eu disse no início, em conjunto entre o Ministério Público e outras forças de segurança. A gente segue acompanhando, qualquer novidade eu trago aqui, Bia. Eu volto contigo. Muito obrigada, Aline Miranda, pelos detalhes. E essas ações são muito importantes, especialmente pela integração que se faz com vários órgãos, porque assim se consegue chegar, a maiores resultados.
Um homem foi preso por tráfico de drogas no distrito de Junco, zona rural de Jacobina. A polícia chegou até o suspeito após denúncias anônimas e com ele encontrou armas, drogas e aparelhos celulares. Luiz Gustavo Ribeiro volta agora com esse outro assunto também muito importante. Luiz, explica pra gente como tudo aconteceu. Boa tarde novamente. Oi, Bia. Pois é, essa foi uma ação da Polícia Militar que aconteceu ontem na zona rural de Jacobina, no distrito do Junco, que é um dos maiores distritos aqui do município. Durante essa ação, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante suspeito por tráfico de drogas e apreendeu diversos materiais ilícitos envolvendo armas, drogas e também outros materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados nessa prática criminosa. Essa ocorrência aconteceu enquanto a polícia fazia um patrulhamento de rotina na região. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que um homem estaria comercializando entorpecentes na região. Além disso, essa denúncia também sinalizava que na noite anterior, esse homem suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo, assustando os moradores do distrito do Junco. A Polícia Militar intensificou o patrulhamento, então, na comunidade e localizou um veículo com as características semelhantes às que foram relatadas na denúncia. Durante a abordagem, a polícia encontrou porções, entorpecentes e outros materiais com esse suspeito, no veículo do suspeito, e esse suspeito informou durante a abordagem que existiam outros materiais na casa dele. Ao todo, a Polícia Militar apreendeu materiais como um revólver, uma espingarda artesanal, um simulacro artesanal de pistola, porções de cocaína, de maconha, balança de precisão, além de aparelhos celulares e outros objetos. Esse suspeito ele foi preso em flagrante, ele foi encaminhado até a Delegacia Territorial de Jacobina, onde foi autuado e a partir de agora ele segue à disposição da Justiça. Então, reforça também a importância dessas denúncias anônimas que fizeram com que a polícia chegasse a esse suspeito que estava tirando a paz dos moradores do distrito do Junco, viu, Bia? Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Luiz, pelos detalhes. E é um absurdo, né, minha gente? Se pensar um distrito, uma comunidade rural. Eu cresci numa comunidade rural e sei bem a paz que a gente sentia há alguns anos e hoje pensar que não se tem mais essa paz porque o tráfico de drogas, a criminalidade tem chegado cada vez mais próximo do nosso interior, ou melhor, já se expandiu, né, por mais ações e reforço no policiamento. Olha, um motociclista morreu após a moto que ele pilotava bater de frente com um ônibus na BR-349 em Correntina. Vamos voltar com Gabriel Pires, que chega agora com as atualizações desse caso. Para a gente é com você, Gabriel. Boa tarde novamente. Essa fatalidade foi ontem à noite, viu, Bia? Por volta das 22h20, ele colidiu de frente com um ônibus na BR-349 aqui no Oeste Baiano. Mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Esse motociclista, Bia, ele foi identificado como Jefferson Costa Villanova, de 27 anos. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Santa Maria da Vitória, onde está sendo realizada a necrópsia e logo depois o corpo dele será liberado para que a família possa fazer o procedimento de sepultamento e as despedidas aí desse motociclista tão jovem que infelizmente faleceu vítima desta tragédia registrada ontem à noite na BR-349, no município de Correntina, aqui no oeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Bia, o acidente aconteceu por volta das 22h20 no quilômetro 931 da rodovia. Com o impacto frontal, o condutor ele foi lançado, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, foi até o local, atendeu essa ocorrência, realizou aí os procedimentos necessários para garantir a segurança dos outros veículos que trafegavam pela BR-349 aqui no Oeste Baiano e logo depois da remoção do corpo por parte do Departamento Médico Legal, a rodovia já foi liberada para o trânsito normal de veículos aqui no município de Correntina, no oeste do estado. O condutor da motocicleta foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Santa Maria da Vitória, onde os procedimentos de necrópsia foram realizados e a equipe do DPT
realizou aí a liberação para que a família possa fazer o sepultamento. Vou reforçar aqui o nome dele, é o Jefferson Costa Villanova, tinha apenas 17 anos. O IML está realizando aí o procedimento de necrópsia para que a família possa fazer a despedida desse ente querido que infelizmente morreu nesta tragédia registrada ontem à noite na BR-349, no município de Correntina, aqui no Oeste Baiano. O Jefferson, ele estava pilotando uma motocicleta que bateu de frente com um ônibus e infelizmente foi lançado e perdeu a vida ainda no local. Dentro do ônibus, ninguém ficou ferido. Logo depois, o veículo foi liberado para que a viagem possa continuar aí, mas infelizmente essa tragédia foi registrada aqui no Oeste Baiano e vitimou o Jefferson, de apenas 27 anos. Bia, é com você. Ô Gabriel, muito obrigada pelas informações. Acompanhamos imagens aqui, o estrago ali na frente do ônibus que ficou. E aí a gente imagina o impacto dessa batida que resultou na morte desse homem. Nossos sentimentos aos familiares e, claro, as motos sempre liderando também aí os índices de acidentes no nosso país. Estão envolvidas em mais de 40% das mortes, segundo pesquisas, né, que avaliam justamente os dados aí da Polícia Rodoviária Federal. São responsáveis por cerca de 15.500 óbitos por ano aqui no Brasil. E também as motocicletas representam 60% das internações hospitalares. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um veículo, né, que tem um custo-benefício importante para famílias de baixa renda, então acaba sendo um veículo necessário para muitas famílias, mas segue sempre esse alerta, né? Ao trafegar, especialmente com uma motocicleta à noite, cuidado redobrado, minha gente. Olha, o Pix vem se consolidando como o principal meio de pagamento dos brasileiros pela rapidez e também praticidade. O Banco Central apontou em um levantamento que no ano passado foram realizadas 79 bilhões de transações com Pix. Mas com a popularização do sistema também crescem os golpes. E aí você vai ver agora como se proteger na reportagem. Na hora de fazer as compras, a tecnologia já faz parte da rotina. Com o celular nas mãos, o pagamento é finalizado em questão de segundos, sem a necessidade de dinheiro em espécie ou cartão. E é uma coisa bem rápida, que a gente não precisa pegar cartão, às vezes cartão pode perder, sumir, né? E cronar também, isso aí eu tenho medo. Basta apontar a câmera para o QR Code, confirmar o valor e o pagamento está feito. Praticidade que conquistou milhões de brasileiros. Facilita e eu ganho cashback. Tem um retorno positivo para você? Tem, sim. Nos últimos anos, o brasileiro mudou a forma com que paga as contas. Se antes o pagamento em espécie era o que dominava, depois o cartão passou a ganhar bastante espaço. E hoje, o Pix é o principal método de pagamento. Segundo o Banco Central, no ano passado foram 79 bilhões de transações que movimentaram mais de 35 trilhões de reais. O sistema funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. O dinheiro cai na conta em poucos segundos, o que tornou as transações mais rápidas, simples e seguras. Hoje aqui nessa loja da Sempre Lar do Centro, varia de 75% a 80%, né, do Pix. E cartão débito e crédito representa, bem dizer, quase 90%, né, juntando os três. E hoje o Pix veio para ajudar o comerciante, né? Hoje não tem mais aquela questão de você juntar muito dinheiro para depois estar depositando em banco, essas coisas. O Pix também tem sido utilizado para o pagamento de boletos, serviços, impostos e até salários. O cidadão entende hoje que o Pix é um mecanismo, um meio de pagamento muito seguro. E aí ele acredita fortemente nessa tecnologia. Então é uma facilitação da vida do cidadão. Com a popularização do sistema, também cresceram as tentativas de golpe. Por isso, é importante redobrar a atenção. Antes de confirmar qualquer pagamento, o consumidor deve conferir o nome do destinatário e o valor da transação. Os cuidados também servem para os lojistas. Gente, isso é muito importante. Não aceitem apenas o comprovante enviado via WhatsApp. Nós sabemos que temos várias ferramentas que fazem alterações nesses comprovantes em PDF em segundos. Então, o que a gente precisa fazer? Recebeu um comprovante? Entra na sua conta, confere realmente se o dinheiro entrou,
Outra situação que eu deixo aqui para vocês tomarem cuidado. Sabe aquele cliente que chega e está apressado, sempre aqui, quer rápido? Muito cuidado e muita atenção, tá? Porque, na maioria das vezes, eles querem retirar a mercadoria antes que você confira o pagamento. E aí você está sujeito a cair num golpe. Todo cuidado é pouco, né? A modernidade vai acontecendo, mas também quem tem essa intenção para o mal vai aproveitando aí as brechas da tecnologia. A seguir, as frutas típicas do inverno ganham destaque nas feiras e supermercados de Barreiras. Já já você confere quais são essas frutas e os benefícios para a nossa saúde. Em nosso país, empresas e sindicatos enfrentam o desafio de realizar a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. A Constituição Federal, a CLT e as demais leis buscam proteger os empregados das doenças e acidentes que podem decorrer do trabalho realizado nas empresas. Todos devem compreender a grande importância que é a proteção da saúde e da segurança das pessoas. Faça sua parte. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Começou o 7/7 do Mercado Livre. Vem fazer compritas. Jogo de toalhas, 21 e 41 mensais. Sanduicheira elétrica por R$ 74,90. Mercado Livre. Desculpa a atraso, tá, gente? Vamos lá. Central do Climão, bom dia. Falo com o Everaldo Marques. Fala, Rafael Portugal. Everaldo, eu tô te ligando pra avisar, meu irmão, que a tua carteirinha de brasileiro raiz acabou de ganhar um cartão vermelho. Mas, ó, culpa não é sua não, tá? A culpa, infelizmente, é disso mesmo. Mudança climática que tá ameaçando nosso futebol e não é de hoje, hein? Só acredito vendo. Chama o VAR. É chuva acabando com o jogo, é calor fazendo o jogador passar mal. Entra no site e fica de olho no Climão. Bangu chovendo, hein? Apesar do calor. Ela não vai pro rodeio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada. Sabe o que é que ela quer. Daniel canta sucessos de hoje e celebra sucessos que estão voltando. Eu recebo o fenômeno Mariana Fagundes, a dupla Cléo de Ibá e Rafael. Eu não vou negar. Que honra saber da volta de vocês. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei feliz demais. Nós estamos tem um mês, né? Trabalhando que a gente voltou. Começar com o pé direito, aqui junto com você. Domingo. Me queira bem. Viver sertanejo. Voltamos com o seu Bahia Meio Dia, conferindo agora esse ângulo da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Tranquila também nesta sexta-feira, pós-feriado, 28 graus agora em Luiz Eduardo Magalhães. A cidade está ensolarada e a temperatura pode subir até os 30 graus. Agora aí Botirama, também na região oeste, essa paisagem maravilhosa, a ponte ali ligando a cidade a Muquim do São Francisco. Apenas um carro passando ali tranquilamente. É o nosso interior maravilhoso, 12h e 21 minutos. Olha, a Polícia Civil cumpriu 3 mandados de prisão em Santa Rita de Cássia durante um desdobramento de uma investigação em relação ao latrocínio da professora aposentada Vilvaldina de Jesus Bonfim, de 64 anos. Esse crime aconteceu no mês passado. Gabriel Pires chega agora com mais informações para a gente. O que a polícia conseguiu realizar agora? Gabriel, boa tarde novamente. Essas 3 pessoas, elas têm participação nesse crime, segundo as investigações da Polícia Civil. Elas foram alvos destes mandados de prisão, Bia, pelas equipes da Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia, com apoio da 11ª Corpim, que atende aqui os municípios do Oeste Baiano. Essas 3 pessoas que não foram identificadas têm 23, 35 e 42 anos e são suspeitos de terem atuado como participantes deste crime. Lembrando a todos deste crime, Bia, a professora Vilvaldina de Jesus Bonfim, de 64 anos, foi encontrada morta no início de junho, dentro da casa dela, no banheiro, com sinais de violência.
A família suspeitou que ela não dava notícias, foi até lá, encontrou ela sem vida, acionou as equipes da polícia que constataram o óbito e, a partir disso, a Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer todo este crime. A principal linha de investigação da Polícia Civil, Bia, é de latrocínio. Inclusive, a polícia já prendeu o principal suspeito deste crime no dia 20 deste mês, em uma operação aí que também contou com a atuação de todas as forças de segurança aqui do Oeste Baiano. A partir da captura do principal suspeito, a Polícia Civil aprofundou as investigações, encontrou essas 3 pessoas que são aí apontadas como participantes de toda esta formulação deste crime. A partir de agora, Bia, a Polícia Civil vai ouvir essas pessoas, aprofundar as investigações e tentar determinar qual foi a coparticipação dessas 3 pessoas de 23, 35 e 42 anos neste crime brutal contra a professora Vivaldina, que era uma mulher muito conhecida lá em Santa Rita de Cássia e infelizmente perdeu a vida de maneira tão brutal. As investigações da Polícia Civil, Bia, apontam que o principal suspeito deste crime, ele fez esta morte para roubar a professora Vivaldina. Inclusive, ele roubou cartões de crédito, fez o uso desses cartões de crédito em municípios aqui do Oeste Baiano e também em outras regiões. A partir de agora, com essas novas prisões, a Polícia Civil vai aprofundar as investigações, entender toda a dinâmica desse crime e conseguir aí determinar qual foi a atuação dessas 3 pessoas que foram presas agora como participantes deste latrocínio em toda a dinâmica deste crime brutal contra a professora Vivaldina, de 64 anos, que morreu no início do mês passado no município de Santa Rita de Cássia, aqui no Oeste Baiano. Volto com você, Bia. Ô Gabriel, muito obrigada pelas informações e com certeza a gente vai seguir acompanhando esse caso absurdo. Uma idosa, uma professora aposentada, seguindo sua vida e perdeu a própria vida de uma forma tão brutal. A justiça precisa dar essas respostas o quanto antes. E olha, um homem de 53 anos, investigado por duplo homicídio ocorrido em 2023, foi preso pela Polícia Civil em Bom Jesus da Lapa. Ele é acusado de matar o próprio irmão e a cunhada após um desentendimento familiar no município de Sítio do Mato. Agora imagine a que ponto estamos chegando. Um desentendimento gerou a morte de 2 pessoas e o próprio irmão foi quem realizou esse crime tão brutal. O suspeito, como você vê na imagem, foi conduzido à unidade policial, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido e permanece à disposição da Justiça. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil da região. A gente também vai seguir acompanhando esse caso tão importante. Minha gente, a mensagem tem que ser de paz. A gente precisa dar um novo rumo aí para a forma como a gente reage às nossas frustrações, às coisas que não saem da forma como a gente gostaria. Não é possível que a gente se animalize tanto dessa forma. Um desentendimento, fazer com que um irmão mate o outro e a própria cunhada. Isso não pode acontecer. E uma idosa de 67 anos foi presa em flagrante ao tentar entrar com drogas no Conjunto Penal de Irecê. Ela confessou que entregaria o material ao interno e que receberia R$ 500 pelo transporte. Tiago Santos volta agora com mais informações sobre esse caso, que também acende esse alerta, né, Tiago, para a segurança dos conjuntos aí prisionais. Boa tarde novamente. Exatamente, Bia. Muito boa tarde para você e para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. Esse flagrante ele foi registrado quando essa idosa de 67 anos estava passando pelo procedimento, né, de escaneamento corporal por aquele equipamento, o Bodyscan, né, Bodyscan, que faz justamente esse trabalho que substitui a revista manual, né, que era um procedimento aí anteriormente usado nos conjuntos penais, né, do país. E aí durante, né, o procedimento dessa vistoria no equipamento, a polícia então registrou, né, que essa idosa estava carregando aí alguns invólucros, alguns
equipamentos, né, contendo maconha, tanto cocaína quanto maconha. E aí, segundo informações da polícia, né, repassadas aí pela polícia, essa idosa, durante conversa, né, com os agentes penitenciários, ela confessou que ela é mãe de um interno do Conjunto Penal de Irecê, mas que ela estava transportando essa droga para um outro interno do Conjunto Penal e que, por isso, né, se ela cumprisse aí essa questão, né, de transportar essa droga, ela receberia uma quantia aí de R$500 pelo transporte da droga. Diante dessa ocorrência, essa idosa teve a voz de prisão em flagrante, né, dentro mesmo do Conjunto Penal lá da cidade de Irecê e foi posteriormente conduzida então para a delegacia. Segundo a polícia, ela segue à disposição da justiça para que as medidas cabíveis sejam adotadas. A polícia informou também que o material apreendido, né, junto com essa idosa, foi levado aí para o Departamento de Polícia Técnica para que haja a perícia para comprovar que de fato, né, é droga do tipo maconha e cocaína, enquanto essa idosa de 67 anos segue à disposição da justiça após esse flagrante no Conjunto Penal de Irecê. Volto contigo, Bia. Ô, Tiago Santos, muito obrigada por todas as informações. As imagens são impressionantes no sentido de que espanta a gente, né? Como que alguém consegue fazer algo desse tipo, chegar a essa situação aí, a esse absurdo, mas aí a tecnologia também utilizada ali na entrada do sistema prisional conseguiu localizar essa tentativa de burlar a segurança. Olhe, a gente nunca consegue ali dimensionar até que ponto o ser humano pode chegar em determinadas ações. 12h29. No inverno, minha gente, algumas frutas ganham ainda mais destaque nas feiras e supermercados. Além de mais abundantes e muitas vezes com preços mais acessíveis também, elas podem ajudar a fortalecer a imunidade e manter uma alimentação equilibrada. A gente está no inverno, percebemos também aí o crescimento das síndromes virais, né? Enfim, muita gripe, resfriado, sinusite, inclusive estou me recuperando de uma. Vamos aprender mais como se proteger de tudo isso. Quem vende sempre coloca as frutas em pontos estratégicos. É para chamar a atenção mesmo, principalmente se estiverem bonitas e bem coloridas. Muitas são produzidas aqui na região, o que facilita a oferta e ajuda a diminuir os custos com o frete. Neste supermercado, fruta não falta de jeito nenhum. A banana, a maçã, laranja, o morango também está em alta. A gente tem uma procura bem crescente dele, né? É bem procurado. E assim, a gente tem uma variedade, frutas fresquinhas. E a procura por elas é frequente. Na Feira Livre tem um galpão que só vende frutas, a maior parte produzida em perímetros irrigados, que ficam na zona rural da cidade. Aqui, os clientes matam a vontade de levar para casa frutas fresquinhas e super saborosas. Banana, nessa época laranja, né? Porque por causa tem vitamina C. E eu gosto também particularmente muito do mamão, viu? Assim, nessa época. É claro que sempre tem aquelas frutas que a gente gosta um pouco mais e prefere comer todos os dias. Mas, segundo os nutricionistas, o ideal mesmo é a gente aproveitar ao máximo e variar o cardápio. Quanto mais variado for, mais nutritivo é. E, claro, a saúde agradece. Olha só que imagens bonitas, hein? Dá gosto de levar para casa. O ideal mesmo é que nós tenhamos nas refeições principais, café da manhã, e nas intermediárias, os lanches, de 3 a 4 tipos de frutas, porque nós conseguimos oferecer para o nosso organismo tanto uma demanda, né, de vitamina C, de antioxidante, de beta-caroteno, de fibras, né, de forma diversificada. E para garantir uma nutrição completa com o aproveitamento de todos os benefícios que elas oferecem, o ideal é montar porções sempre bem coloridas. O colorido, ele traz aí a diversidade de vitaminas, minerais, o aporte mesmo, né, nutricional de forma abrangente. Então a gente pega
tanto vitamina A como as vitaminas do complexo B, a vitamina C, D, E. Então a gente consegue abranger, né? E os antioxidantes, que é a base aí para a gente ter uma vida mais saudável, combater o envelhecimento, né, de forma precoce. Nesta época do ano, em que as mudanças de temperatura são frequentes, a dica é dar preferência para a laranja, o limão e a tangerina, porque ajudam a hidratar e combater os resfriados. E se você gosta e quer que os filhos também tenham o hábito de comer frutas todos os dias, a nutricionista Tiziana Ramos dá uma dica que, segundo ela, é infalível. Criança a gente ensina, a criança ela é reflexo da casa. Né? A criança não gosta muitas vezes porque o pai e a mãe não gostam, Carlos. E aí o pai e a mãe muitas vezes chegam no consultório, meu filho não come fruta. E aí, mas você come? Você senta à mesa com a sua criança? Ele tem acesso a isso todos os dias? Criança é reflexo de uma casa. Exatamente, é vendo que se aprende. E olha, a Diocese de Paulo Afonso celebra 55 anos de criação com uma programação especial que inclui a consagração da Diocese a São Miguel Arcanjo. As comemorações começam nesta sexta-feira com uma carreata às 7 horas da noite, saindo da Igreja São Francisco, seguida de celebração eucarística na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No sábado, a programação contará com a chegada de caravanas, show e também pregação da irmã Maria Raquel. A expectativa é reunir cerca de 30 mil fiéis durante o evento, que também terá a presença da imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, vinda da Itália e atualmente em Fortaleza. Olha, minha gente, mais de 84 mil novas CNHs foram emitidas na Bahia desde o lançamento da plataforma. A procura pela primeira habilitação mais que dobrou no estado e agora o Detran da Bahia busca acelerar os atendimentos para atender toda a demanda. Entre uma tarefa e outra do dia, Cleide agora arruma um tempo para estudar no notebook. As aulas teóricas da primeira habilitação são pela tela. É que desde dezembro de 2025, as aulas teóricas são gratuitas pelo aplicativo da CNH Brasil. Minha meta é esse ano eu conseguir fazer as aulas teóricas, que é por aplicativo, já entrar em contato com o instrutor, que eu entrei em contato, e esse ano conseguir sair habilitada. E não foi só Cleide. O sonho de pegar no volante ganhou velocidade na Bahia. Lucas, de 38 anos, também resolveu começar o processo este ano, depois da redução dos custos. Mesmo com a opção gratuita pela internet, preferiu continuar na autoescola, para ter acompanhamento nas aulas. Essa questão do custo faz muita diferença, né? Antigamente o custo era muito mais alto, então aproveitei essa nova portaria, aproveitei esse novo projeto aí da CNH do Brasil, facilitou, as autoescolas também facilitaram o custo final. Então para mim foi muito mais interessante, hoje eu estou gastando 50% a menos do que eu gastaria se eu fosse fazer um processo antes. As mudanças fizeram disparar a procura pela primeira habilitação no estado. Em 6 meses, mais de 248 mil formações sem custo foram realizadas e mais de 84 mil novas CNHs foram emitidas desde o lançamento da plataforma. Antes, o curso teórico, etapa obrigatória do processo de habilitação, custava em média R$ 1.019,95 na Bahia. Com a nova plataforma, os baianos economizaram mais de 253 milhões de reais. E toda essa procura já começa a mexer direto aqui, no banco do motorista. Segundo o Detran Bahia, a quantidade de pessoas entrando no processo da primeira habilitação aqui no estado dobrou nos últimos meses. Agora, o desafio é acelerar o atendimento para conseguir absorver toda essa demanda sem deixar que a formação dos novos condutores saia da direção. A gente está pensando, a gente está vendo uma forma ainda de aumentar, né, a oferta da prova teórica em relação à prova prática. Né, nós já soltamos um processo REDA, onde tem examinadores que serão REDA, contratados também, existe no edital. Né? Além do mais, a gente está aumentando a nossa parceria, a gente tem uma parceria forte com a Polícia Militar da Bahia, estamos aumentando, né, a questão, né, do efetivo da polícia dentro do Detran para fazer hora extra, para poder, muitos policiais são examinadores de trânsito, para a gente poder, né, usar essas pessoas para poder trabalhar nas bancas examinadoras da capital e do interior. Enquanto mais gente consegue entrar no caminho da primeira habilitação,
as autoescolas dizem que vivem um momento de preocupação. Segundo o sindicato do setor, a procura pelas aulas caiu mais de 70% em algumas unidades da Bahia. As autoescolas tiveram que se adequarem a essa atual realidade, né? Onde, na verdade, você tinha toda uma estrutura de forma obrigatória, sala de aula, recepção, espaço para diretor, espaço para instrutor, carga horária definida, veículo, e de uma hora para outra você quebra, na verdade, toda essa estrutura por mais de 28 anos. Né? Então essa questão é um impacto grande. Depois do intervalo, você confere a expectativa da torcida para o jogo de domingo entre Brasil e Noruega. A partida também envolve um tabu histórico, viu, que a seleção brasileira busca quebrar. Eu te conto daqui a pouco, espera aí. Tá ligado que a Ultragás tá ligado em você? Pede no app ou no zap, tamo pronto pra atender você. É rapidinho, clique, clique, ó o gás chegando. Quando o assunto é energia, tamo junto inovando com elétrica ou biometano. Ultragás, somando energias. Chega de lutar pela coberta. Aproveita a promoção de cobertor Queen na Havan. E você ainda tem toda a loja em 10 vezes em julho. Cobertor requinte Quente R$ 229,90 por 10 vezes de R$ 12,99 sem entrada e sem juros. R$100 de desconto. Deixa a cama linda e aconchegante. Dupla face com toque muito macio. Várias cores. Só 10 vezes de R$ 12,99. Em julho, toda a Havan em 10 vezes sem entrada e sem juros. Cartão vermelho. Oxente, Vamp, por quê? Não tô vendo Mauricéia nesse churrasco. Calma, Vamp. Tem linguiça calabresa, tem filé de sobrecoxa temperado, linguiça mista e tem frango a passarinho temperado, né? Sei não, hein? Pode comer, Vamp. Tem aquela linguiça tipo calabresa da Mauricéia. Linha de churrasco Mauricéia. Tem sabor e resenha. Eu prometo falar a verdade, somente a verdade. Mas pra vocês acreditarem nas histórias de Pablo e Luizão, só com um elenco coisa fina desses. Ailton Graça, Otávio Miller, Dira Paz. É criança maravilhosa, é povo talentoso. Que moral, hein, Pablo e Luizão? E ainda tem eu, Paulo Vieira, criador dessa série inspirada na vida da minha família. E que a partir da próxima terça também vai ser a sua. Uma boa oportunidade dessa a gente não pode perder, não. Pablo e Luizão, até a realidade desconfia. Meio-dia e 39 minutos e ainda temos alguns minutos também de informação para você até 13h. Muita informação para você das nossas regiões norte e oeste. Conferindo novamente o trânsito no trecho urbano da BR-242 em Barreiras, que vai fluindo sem nenhuma dificuldade. Agora a gente confere a rua justamente ali, Barão do Rio Branco, em Juazeiro, atrás ali do Paço Municipal, também ao lado da praça que leva o mesmo nome, a Rua dos Bancos. Trânsito vai fluindo também com tranquilidade nessa área da cidade, meio-dia e 40 minutos. Olha, minha gente, ser mesário voluntário é assumir um papel essencial, viu, para garantir a organização e a transparência das eleições. Em Luiz Eduardo Magalhães, quase 1.000 pessoas vão atuar nas sessões eleitorais durante o pleito. Essa será a 7ª eleição que a Cibele vai atuar como mesária. A advogada terá um papel fundamental no dia da votação, garantindo a organização dos trabalhos nas sessões eleitorais. É muito bom se sentir útil ali nesse serviço, porque você consegue movimentar a máquina ali da cidadania, né, a democracia. É um trabalho muito bacana, exige muita dedicação, muita atenção ali. Os mesários são responsáveis por receberem os eleitores, conferirem documentos e orientarem o processo e auxiliarem no funcionamento das urnas eletrônicas. Uma experiência que contribui diretamente com a democracia. Ajudar o eleitor, né, manter de forma que ele fique calmo, que não se confunda na eleição. Esse ano, por exemplo, temos mais candidatos, mais números. É natural que o eleitor fique nervoso, mas a gente sempre instrui que leve sua colinha, não é? Também são atribuições dos voluntários a emissão da zerésima, o relatório que comprova que não há votos registrados na urna antes do início da votação.
a coleta da assinatura do eleitor e da biometria, o registro de ocorrências e situações excepcionais e, ao final da votação, o encerramento dos trabalhos da urna eletrônica. Só que em Luiz Eduardo Magalhães, 968 pessoas serão convocadas para trabalharem como mesárias. Elas serão distribuídas em 242 sessões em 48 locais de votação. Cada sessão será composta por 4 mesários. A mesa é composta por presidente, a maior autoridade no local, pelo primeiro e segundo mesário e pelo secretário, responsável por controlar a entrada e a movimentação das pessoas na sessão. Nós nos reunimos em um local específico, geralmente no Sindicato dos Produtores Rurais, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, provavelmente no final de agosto, início de setembro, e fazemos o treinamento com material preparado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Temos vídeos, temos material impresso e fazemos também o treinamento com urnas eletrônicas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, nas eleições de 2024, mais de 44 mil pessoas atuaram como mesários no estado. A gente prefere que essa inscrição aconteça até o início de agosto, meados de agosto, por aí, para ele poder ser treinado. Porém, como a gente acaba perdendo muita gente por contingências da própria vida, a pessoa pode adoecer, ter alguma necessidade de pedir dispensa, porque mesmo depois de convocado e treinado, nós temos muitos pedidos de dispensa. Então, sempre está disponível a possibilidade de inscrições novas. Nós temos 2 formas, uma entrando em contato conosco aqui no cartório eleitoral, a outra é indo lá no site do TRE da Bahia, no portal do mesário, e lá permite que ele faça a inscrição. E é o melhor caminho, portal do mesário no site do TRE. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. Serão eleitos presidente, governador, 2 senadores, deputados federais e estaduais. E é, de fato, um desafio muito grande, porque, como eu te disse, a gente precisa ser imparcial e, querendo ou não, existe hoje uma situação no nosso país que polariza essa questão das eleições, de lado A, lado B. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura para conduzir os trabalhos. E tem boa notícia para quem está se preparando para o Enem, viu? A Prefeitura de Juazeiro está com inscrições abertas para as vagas remanescentes do Aprova Juazeiro Online, um cursinho preparatório gratuito voltado a estudantes que desejam se preparar para o exame e vestibulares também. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de julho. O programa oferece aulas, acompanhamento pedagógico e conteúdos específicos para fortalecer a preparação de estudantes da rede pública e jovens do município que buscam o ingresso no ensino superior. As inscrições são realizadas de forma online. Aproveite essa oportunidade. Eu ainda, quando morava em Juazeiro, estudei na escola pública, fiz esse cursinho e foi crucial para me preparar aí para o Enem também. Olha, o Arraiá de Luiz Eduardo Magalhães segue reunindo grande público e já recebeu cerca de 70 mil pessoas na segunda noite de festa. O evento, que segue até domingo, conta com shows de artistas nacionais, apresentações culturais e o tradicional concurso de quadrilhas juninas. Olha que imagem bonita! Além da programação, a festa também impulsiona a economia local, com geração de empregos e forte movimentação no comércio e também no setor de serviços. Muito importante aí para o desenvolvimento também econômico da região. Olha, minha gente, o Brasil entra em campo novamente no próximo domingo pela Copa do Mundo. Eu estou bem ansiosa, viu? A seleção brasileira enfrenta a Noruega às 5 da tarde. Além de ser um confronto eliminatório, a partida também traz um tabu histórico que a equipe brasileira busca quebrar. A Copa do Mundo desperta sentimentos diferentes em Vânia. Desde criança, reunir a família para assistir ao Mundial e torcer pelo Brasil é quase que um ritual sagrado, cheio de emoção e de boas memórias. Falou que é Copa do Mundo, a gente tá ali vestindo a camisa e torcendo. E quando perde, daí a 4 anos a gente vai torcer de novo, porque a gente é brasileira, né? Para mandar energias positivas para a seleção, Vânia conta com um reforço muito especial. As filhas Isabela, Mariana e Isadora assistem a todos os jogos ao lado da mãe. Elas deixam claro que também herdaram essa mesma paixão. Desde que eu me entendo por gente, manhã já é doida por Copa. Já tá vendo que se pintou, já batom verde, a gente tem foto desde todas as Copas, a gente tem foto toda emperectada, assistindo Copa junto. E é sempre um momento muito especial, né? Que é um momento que a gente reúne toda a família. Isabela foi a única filha de Vânia que viu o último título mundial do Brasil em 2002, mas na época ela ainda era muito pequena.
Agora, mãe e filhas vivem a expectativa real de comemorar juntas um título de Copa do Mundo pela primeira vez. Elas ainda não viram, mas vamos ver o Hexa esse ano, né? Esse ano a gente vai ver o Hexa, com fé em Deus. E Bela viu o Penta, mas era pequenininha, assistia, ela acordava de madrugada para assistir os jogos comigo, porque ela queria assistir. Mas esse ano a gente vai ver todo mundo junto. Esse ano a gente vai sentir essa emoção juntas. E para a sexta estrela chegar, o Brasil vai ter que quebrar um tabu histórico. A Noruega é a única seleção da história que enfrentou o Brasil pelo menos uma vez e nunca perdeu. De todas as seleções do mundo, o Brasil já venceu pelo menos uma partida, nem que seja em um jogo único. Mas a Noruega nunca perdeu. Em 4 confrontos, o Brasil perdeu 2 vezes e empatou outros 2 jogos contra os noruegueses. Seu Gidelcio viveu uma dessas derrotas, que aconteceu na Copa de 98 por 2-1. Apesar disso, ele acredita que esse tabu não vai fazer diferença no domingo. Esse é um tabu, que todo tabu vai ser quebrado. E agora, quem sabe vai ser quebrado, né? Depois de muitos anos. A confiança na primeira vitória da história contra a Noruega passa direto pelo talento dos jogadores que começaram assim, em campinhos, nas quadras e nas ruas de todo o Brasil. Uma essência do futebol brasileiro que continua contagiando a nova geração de torcedores. Eu digo que o placar pode ser até um 2-1, um 3-1, porque assim, a gente está centralizado, o Ancelotti eu acho que vai fazer uma boa escalação e a gente vai firme para esse jogo. Acho que o diferencial vai ser nossos jogadores, né? Vini, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, principalmente Ryan, que desenvolveu muito no último jogo. A gente tem um dos maiores craques do futebol mundial, que é Vini, né? Melhor do mundo. Então temos tudo para partir para cima da Noruega e ganhar. Assim seja. E a Copa do Mundo movimenta não apenas esses gramados, o comércio também aposta no aumento das vendas com produtos temáticos. Em Barreiras, por exemplo, uma loja de acessórios comemora as vitórias do Brasil e o gol nas vendas. A Aline Miranda fala ao vivo do local e mostra todos os detalhes para a gente, já largando também aí, Aline, qual o seu palpite para esse jogaço? Já estou aqui no clima, viu, Bia? Já vim de amarelo para trazer boas vibrações para a seleção brasileira nesse fim de semana. Eu estou acreditando em um jogo difícil, infelizmente, porque é a Noruega que a gente vai enfrentar. Como você já disse, tem um histórico difícil, mas estou acreditando no 2-1. Vou esperar que isso realmente aconteça. Mas, como a gente estava dizendo, o comércio como um todo, não apenas uma, várias lojas. Estamos aqui na Rua da Feira, que é bem no centro, Alberto Coimbra, o nome desta rua, é bem no centro da cidade. Para onde a gente olha, tem alguma coisa que remete à seleção brasileira, justamente para que as pessoas que vêm até o comércio procurar possam levar para casa. Deixa eu aproveitar aqui, já que tem esse senhor procurando uma camisa, me diz qual é o palpite para esse fim de semana. Rapaz, o palpite meu é 2-1 Brasil. 2-1 Brasil, acho que vai ser um jogo difícil. Vai ser difícil, mas nós ganhamos. E veio atrás de uma camisa? É, para dar um afilhado meu aí. É? Acho que ajuda na vibração positiva. É, para ajudar, né, para ver se... Tá vendo só? Ele, assim como muitos outros brasileiros, estão vindo para o comércio justamente para levar para casa uma camisa que remeta à seleção brasileira. Segundo o comércio aqui de Barreiras, eles meio que colocaram pé no freio, esperando ver se a seleção brasileira vai passar agora das oitavas de final contra a Noruega, justamente para que possa ter a certeza se pedem ou não mais material, porque na maioria das lojas eles já conseguiram vender praticamente tudo. Passamos em diversas dessas lojas que têm produtos da seleção brasileira e aqui na Rua da Feira ainda tem alguns produtos. No entanto, em outras lojas já não tem mais material disponível e eles até estão tentando trazer de fora, mas essa tentativa que eles estão tentando fazer, eles não estão conseguindo produto para trazer aqui para o mercado local, justamente pela falta que está tendo em alguns dos locais. Muitas das lojas colocam em promoção, como aqui, por exemplo, tem de 20, tem de 30, e outros locais as pessoas acreditam que após essa vitória, que com fé em Deus vai vir essa vitória da seleção brasileira, eles vão pedir mais produtos. De acordo com alguns dos comércios aqui da cidade, teve um aumento até de 70% nas vendas
vendas, especificamente dos produtos relacionados a camisas, bonés, óculos, brincos, adereços diversos que remetam à seleção brasileira. A gente está aqui na vibração, viu, Bia? Espero que venha essa vitória e que nossa seleção siga firme na Copa 2026 para o título. Eu volto contigo. Assim seja, Aline. O meu palpite eu vou de 3-1. Estou um pouco mais esperançosa que você. Beijo, Aline. Muito obrigada pelas informações. E olha, falando em Copa do Mundo, em Centro-Sé, a paixão pelo futebol ganhou um toque bem especial, viu, de identidade cultural. Um símbolo tradicional da região foi transferido, olha aí, em homenagem à seleção brasileira, uma carranca, peça típica da cultura ribeirinha, usada como proteção nas embarcações do nosso velho Chico, foi aí, ó, estilizada com as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco. A iniciativa do morador Tony Lopes, proprietário inclusive dessa peça aí, ganhou forma com a pintura do artista Marcelo Lima. Mais do que um enfeite, claro, a carranca, minha gente, agora também representa a esperança da torcida local na caminhada da seleção rumo ao Hexa. Já quero uma dessa aí em casa. Começa hoje e segue até domingo a Festa dos Vaqueiros de Curaçá, um dos eventos mais tradicionais da região. A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas passem pelo circuito durante os 3 dias de programação que reúne vaqueiros de diversas cidades e atrações musicais como Silvano Salles, Batista Lima, Rei Vaqueiro e Tairone. Vamos voltar a falar com o Thiago Santos, que inclusive acompanha uma das atrações da festa, não é isso, Thiago? Bia, na verdade, eu estou muito bem acompanhado, porque são duas atrações que estão aqui com a gente. Tom Bahia, Matheus do Acordeon. Bora ouvir um pouquinho aqui do som do Tom Bahia. Por uma bobagem vai se arrepender, você vacilou, acreditou em uma mentira que alguém te falou. Não acredito que vai jogar fora esse nosso amor. Eita, coisa boa, que encontro, viu? Tom Bahia, Matheus do Acordeon, saudando aqui os meninos também que estão acompanhando. Tom, música autoral, que é inclusive uma das canções aí que estão no teu repertório, não é isso? Com certeza não pode faltar, né? Uma música que o Vale do São Francisco já conhece, né? Gravada por alguns artistas aqui da região. E então, uma música que o Vale do São Francisco aprovou e tá tudo certo. Eu converso aqui rapidinho também com o Matheus. Matheus, meu amigo, vem pra cá. Repertório hoje também, muita vaquejada pra galera, como é? Com certeza, vamos fazer muito forró de vaquejada, muita alegria e coisa de vaqueiro, né? Domingo a gente tá lá fazendo aquele forrozão na festa dos vaqueiros. Bora lá? A gente não combinou aqui uma música os dois juntos, pode ser? Bora! Vai, Matheus. Tanto que eu gosto dela e ela não tá nem aí. Eu morro de amor por ela e ela não tá nem aí. É a 73ª Festa dos Vaqueiros de Curaçá. A programação começando hoje é uma programação que reúne artistas da terra e também grandes nomes da música nacional. São vários polos, inclusive, que essa festa acontece, tá, Bia? É importante ressaltar para o pessoal. Hoje, no palco principal, a programação começa de noite. Tem Raul Vaqueiro, Cirano e Cirino, Silvano Salles e Peruano. Vai ter ainda aí sábado e domingo Tairone, Rei Vaqueiro, Seu Desejo e Batista Lima. E tem também a garotada aqui da região que faz esse som massa que a gente já está trazendo. Um aperitivo aqui no Bahia, meio-dia. Tom, vamos só reforçar, você já se apresenta hoje, né? Com certeza, hoje a partir das 4 horas da tarde, eu estarei na maior festa de vaqueiro do Vale do São Francisco, em Curaçá, Bahia. É lá no circuito que fica na avenida principal. Avenida principal, eu acho que é o melhor circuito, que a galera de Curaçá adora, é aquele circuito ali. E eu vou estar lá agora 4 horas, botando pegada. E Matheus? Com certeza, domingo a gente tá lá na festa dos vaqueiros, no palco 1, a partir das 5 horas da tarde, vou estar junto com o jogo, viu, do Brasil. Então todo mundo chega para perto, domingo a gente vai estar lá na maior festa dos vaqueiros, na avenida, fazendo aquele forró de vaquejada. Vamos embora. Com certeza, e a gente vai estar acompanhando de perto também, viu, Bia? Vamos lá, mais uma? Vamos lá.
Não tem como esquecer também, claro, que a Festa dos Vaqueiros tem a tradicional Missa dos Vaqueiros, que é o auge da festa. A missa é no domingo, a partir das 9 horas da manhã, e vai ter inclusive aí o desfile pelas principais ruas da cidade. 60 mil pessoas são esperadas ao longo desses 3 dias da festa lá em Curaçá. Tá todo mundo convidado, programação começando já hoje e segue até domingo com muita música, muito forró de vaquejada. Tchau, Bia. Bom fim de semana pra você. Bora de forró. Dizem que homem não chora, isso depende da hora. Quando se ver ir embora, a sua grande paixão. Ê, coisa massa! E essa aí das antigas, hein? Que modão! Muito obrigada, Thiago Santos, pelas informações e também as nossas participações especiais aí. Bora encerrar o nosso Bahia Meio Dia, agradecendo a sua participação ao longo da semana. É sexta-feira, aproveite o final de semana com sabedoria. Beijo grande, até segunda-feira.